Olha, aí a gente vai direto para Brasília com a Luciana Verdolim, uma reunião importante com integrantes da Justiça. Luciana Verdolim, o presidente Bolsonaro também vai participar dessa reunião. Quais são os detalhes, Luciana? Olha, o presidente Bolsonaro, Tiago, recebe logo mais no fim da manhã aqui no Palácio do Planalto os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes, lá do Supremo Tribunal Federal. Os dois vão assumir a presidência e a vice-presidência do Tribunal Superior Eleitoral no fim do mês. Por isso, vem pessoalmente entregar o convite ao presidente da República. Edson Fachin vai substituir Roberto Barroso, que deixa o cargo depois de 2 anos à frente do tribunal. Agora, vale ressaltar que, como Fachin completa 2 anos no TSE em agosto, quem vai comandar as eleições na prática será o ministro Alexandre de Moraes. Luciana Verdolim e toda a nossa equipe, daqui a pouco outras informações de Brasília sobre esse encontro, girando agora os comentaristas. Ricardo Salles, é uma troca normal no Tribunal Superior Eleitoral, mas claro, o foco desse ano, o pleito de 2022. Salles. Bom, realmente o giro de ministros, né, a rotatividade de ministros à frente do TSE é a praxe. Quanto a isso, não há nenhuma anormalidade. O que há nesse gesto de irem pessoalmente, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Fachin, irem ao presidente da República entregar o convite, que também é um ato de cerimônia, também protocolar, bastante muito comum em Brasília, mas é uma oportunidade justamente para que haja ali um entendimento, né? O Brasil, nesse ano, sobretudo esse ano de eleições, ganharia muito com um arrefecimento desse ânimo que vem se estabelecendo e se acirrando do Poder Judiciário para com o Poder Executivo. O Brasil ganharia muito se isso for esfriado, enfim, se isso acalmar. Então, quem sabe esse encontro entre eles é uma oportunidade. Sempre fica aquele mal-estar, né? Porque são ministros e presidentes que já se atacaram mutuamente. O presidente Bolsonaro já chamou o Fachin de leninista, trotskista, falou que ele estava a serviço do PT quando anulou as condenações do ex-presidente Lula. O Alexandre de Moraes nem se fala, né? Acho que é o principal antípoda hoje do presidente Bolsonaro no judiciário, é o relator do inquérito das fake news, das milícias digitais. O presidente Bolsonaro já chamou Alexandre de Moraes de canalha. O Alexandre de Moraes recentemente mandou o Bolsonaro depor presencialmente, ele ignorou essa decisão do Moraes, descumpriu uma ordem, uma decisão judicial. O Bruno Bianco, advogado-geral da União, estará presente a esse encontro. Espero que ele possa mediar e aparar as arestas. E a questão que está por trás de tudo isso são os questionamentos de boa parte da população brasileira, uma parte que vem sendo ignorada, que foi às ruas no dia 1º de agosto do ano passado, lotou as ruas do Brasil e que questiona a confiabilidade do sistema eleitoral, especialmente por não haver uma contagem pública de votos. Não foi só a questão do voto impresso auditável, mas também a ausência da contagem pública de votos. E o TSE continua preso numa redoma, não aceita discutir isso com a sociedade, pune quem eventualmente traz questionamentos. A gente tem uma série de youtubers aí desmonetizados, sequer sem ter acesso sequer à acusação que pesa contra eles. Então, eles estão com o direito de defesa tolhido. É uma ruptura total do Estado Democrático de Direito, partindo do Tribunal Superior Eleitoral. Então, vamos ver se o ministro Fachin, nesses 6 meses que ele tem à frente do tribunal, aí consegue esclarecer para a sociedade, em vez de ficar contratando gente aí ligada à esquerda para fazer propagandinha de urna eletrônica, o que não melhora em nada a confiança do brasileiro no sistema eleitoral. Não há dúvida, Cristina, que a sociedade brasileira até hoje se pergunta qual é a dificuldade de você ter a impressão do comprovante de votação. Nunca se tratou, e não é verdade, quem disse isso mentiu, nunca se tratou em voltar ao voto impresso assinado. Você fazer aquela papelzinho da urna e jogar o papel na urna eletrônica. Nunca foi isso. A ideia sempre foi manter o voto eletrônico e ao lado da urna eletrônica ter uma impressora que imprime o comprovante e esse comprovante fica ali para a futura conferência. Não há grande dificuldade em fazer isso, não há dificuldade tecnológica, não há dificuldade
dificuldade financeira, sobretudo quando você vê o quanto se está gastando de fundo eleitoral, de emendas de relator, emendas de não sei o quê. Dinheiro tem, basta querer. E essa é uma questão fundamental. Por que não faz isso? É algo que seria muito importante, melhoraria muito a qualidade do sistema e traria a confiabilidade. É muito ruim para o Brasil ter essa pecha, essa dificuldade em confiar num sistema. E é absolutamente compreensível que as pessoas não queiram confiar num sistema que não permite a recontagem dos votos. É muito simples. O Aécio Neves, quando tentou recontar os votos na eleição de 2014, não conseguiu. Então está provado que não é possível recontar os votos, porque você não tem como recontar os votos. Justamente porque não imprime o comprovante. O que deveria era justamente imprimir o comprovante, mantendo, evidentemente, está aí a fake news que foi disseminada, que é voltar ao voto impresso. Não. O voto continua sendo eletrônico, porém com o comprovante impresso, que adiciona um elemento maior de segurança ao sistema das urnas. E, além deste assunto, para não ficar falando dessa história de vazamento de inquérito, que isso é cortina de fumaça. O que interessa também à sociedade é saber o que efetivamente está dentro daquele inquérito que trata da invasão das urnas e do sistema eletrônico no TSE. Ao invés de discutir se teve vazamento ou não, essa questão é formal, é secundária. O que interessa ao povo brasileiro é o que, afinal de contas, foi apurado neste inquérito. O sistema é seguro ou não é seguro? Em que medida ele foi invadido e que consequências isso teve nas eleições de 2018?